Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos às nossas aulas de microbiologia. Vou colocar aqui no canal do YouTube gratuitamente para vocês algumas aulas que nós temos no nosso curso de microbiologia que vão guiar vocês aí para as provas parciais, para as provas finais, tá bom? Aqui no YouTube também tem uma aula gratuita de fisiologia. Acho que é a primeira parte ali da aula de eletrocardiograma. Para ter acesso ao curso completo de fisiologia, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo, entre em contato, que ali eu passo os valores certinhos para vocês, tá bom? Agora, as aulas de microbiologia eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, como essa de hoje aqui. Nessa aula de hoje, nós vamos comentar, muito importante, sobre os cocos gram-positivos. Como diferenciar um grupo do outro, né? Nós temos os cocos gram-positivo catalase positivo, que são os estafilococos, e os cocos gram-positivos catalase negativo, que são os streptococos. No decorrer da aula, vamos explicar como diferenciar um estafilococo de outro, áureos, epidermides, saprofíticos, e um streptococo de outro, alfa-hemolítico, beta-hemolítico, gama-hemolítico, streptopneumoniae, streptogalacti, streptopiógenes, eu sei, são muitos nomes, parece difícil, vai cair muitas bactérias nas provas de vocês, eu sei, mas fiquem tranquilos, vai dar certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário, ou entre em contato, né, no meu perfil que eu vou colocar aqui no Instagram, nos comentários, tudo bem? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo nos grupos de vocês aí, nos colegas de vocês, porque esse tema é muito importante para as provas, vocês sabem que vai cair na prova de vocês, e também para a vida real, obviamente, isso aqui é muito, muito frequente na prática clínica. Uma das aulas que eu vou colocar, e eu já coloquei um trecho da aula aqui, lá do capítulo 20, do capítulo de Neisserias meningitidis, Neisseria gonorreia. Foi tema do Revalida, uma questão do Revalida de semana passada, 2026. Eu já coloquei essa questão aqui no canal, dê uma procuradinha aqui que vocês vão encontrar. Tudo bem? Se inscrevam aqui no canal, aqui na Medidática, o nosso intuito é ensinar medicina com didática. Tenham uma ótima aula. Vão aparecer depois. This call is now being recorded. Então, vou colocar aqui a gravação do mesmo jeito, quando eles forem estudar, vai estar disponível. Só que eu acho que esse tema aqui, esse que é o capítulo 13 do GEL, eu acho que nem vai na P1, né? Esse aqui já vai ser mais para P2. Então, vamos começar. Então, é bom que a gente pode falar isso aqui com um pouco mais de tranquilidade. Nós vamos dar entrada hoje, vamos começar hoje, um dos temas, assim, muito relevantes na prática clínica, né? Seria o grupo dos estafilococos, né? Estafilococos, eu coloquei até aí no carinha que vai pegar no cacho de uva ali, toma um choque ali, né? Porque o grupo Staphylococcus é um grupo de cocos em formato de cacho de uva, né? A gente fala que é um cacho de uva, diferentemente do grupo Streptococcus, certo? Então, né, é um coco em formato de cacho de uva, como todo slide aqui. Esse é o último slide que vai estar com fundo roxo, né, para vocês lembrarem, para o cérebro de vocês lembrarem que é um grão positivo, tudo bem? Na grande maioria, é um grupo aeróbico, tá? Um grupo aeróbico. Não é um grupo flagelado, claro, é um grupo de cocos, né? Cocos não costumam ser flagelados, não, né? Mas os bacilos ali que tem seus flagelos, como Escherichia coli, esses outros bacilos assim, costumam ser bem flagelados. Cocos, obviamente, esses aqui não são flagelados. A gente tem uma característica desse grupo, do grupo de Staphylococcus, o quê? Muito importante isso aqui, ó. Ele é um grupo piogênico. O que significa de eu falar que essas bactérias são piogênicas? As doenças em que elas vão causar são doenças muito produtoras de pus, né? Suas infecções. Suas infecções são muito produtoras de pus, são piogênicas. Então, o que acontece? Existem algumas infecções, uma infecção na pele mesmo, que pode ser causada por um grupo Streptococcus, mas pode ser causada por outro também. Porque quando eu falo de uma bactéria piogênica, eu vou lembrar do grupo Staphylo e do grupo Strepto também, tá bom? O grupo Staphylococcus são bactérias que produzem infecções muito produtoras de pus. O grupo Streptococcus também, tá? O grupo Streptococcus é um grupo de bactérias que causam infecções muito produtoras de pus, tá? Streptococcus, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Tem uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes. Ela, entre várias afetações que ela pode causar,
ela pode causar erisipela, tá? Erisipela é uma inflamaçãozinha ali que a gente vê na pele, tá? E existe uma outra bactéria que pode causar também erisipela. Uma bactéria que eu nem comentei com vocês, ela se chama Erysipelotrix russopati. O que é isso? É uma bactéria que ela pode causar também erisipela. Por que eu não comentei com vocês? Porque é uma bactéria muito comum no âmbito veterinário. Erysipelotrix russopati é uma bactéria muito comum no âmbito veterinário. Causar erisipela no ser humano já é um quadro um pouquinho mais raro, né? Tanto é que semestre passado, quando eu dei essa aula, que eu coloquei um questionário lá no Instagram sobre essas bactérias, quando eu falei sobre o Erysipelotrix russopati, minha irmã, ela gabaritou isso, né? Minha irmã, ela estuda veterinária, né? Ela gabaritou e ela até falou, nossa, eu não sabia que causava erisipela em humanos também não, né? Eu vejo muito aqui em veterinário e humanos nem vejo muito, não sabia, né? Então, assim, qual que é a grande diferença aqui da erisipela? Eu bater no olho, clinicamente com o paciente, eu diferenciar a erisipela causada por Streptococcus e por esse outro micro-organismo. A que é causada por Streptococcus, você vai ver muito pus, você vai ver uma lesão ali que tem umas bolhas bem amareladas, né? Porque é pus, porque Streptococcus é muito piogênico, tá? E o Staphylococcus também, tá? As bactérias Staphylococcus, eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui de algumas lesões na pele, né? Muito piogênica. Tudo bem? E, como eu adiantei para vocês na semana passada, quando nós fazemos o teste de catalase, o grupo Staphylococcus me apresenta um resultado positivo, ou seja, ela é produtora de catalase. Né? Catalase é aquela enzima, ela não tem tanta importância clínica, assim, né? É mais laboratorial. Quando vocês forem fazer as práticas de micro aí, vocês vão ver que ela é produtora de catalase, né? Que ela degrada o peróxido de hidrogênio e libera água ali, né? Enfim, ela apresenta isso. Então, isso aqui é uma grande diferença que eu tenho dos cocos gram-positivo, tá? Os cocos gram-positivo, eu vou diferenciar no grupo estáfilo e estrepto. Como que eu diferencio? Claro, a morfologia é bem diferente, mas no laboratório ali, como que eu diferencio? O estáfilo vai me dar o resultado de catalase positivo. O estrepto, não. Tá? O grupo estrepto, não. Então, vamos comentar aqui sobre o grupo estáfilo, que é o produtor de catalase. Tá? Quando eu falo do grupo estáfilo, perceba a morfologia aqui. Fica parecendo cachinhos de uva, tá vendo? Tá vendo? São cocos, um do lado do outro, assim, tá? Não é igual o estrepto, que é uma corrente, tá? Que é uma coisa bem linear. Então, tá vendo que isso aqui, ó, isso aqui é característica, clássico, isso aqui, ó. Parece muito um cacho de uva, isso aqui. Tá vendo? Isso aqui. Quando eu falo do grupo estáfilo, eu falo de 3 bactérias principais, né? Eu falo assim, das 3 que têm maior relevância clínica. Que, para falar a verdade, tem essas 2 aqui, na verdade, né? Que é o Staphylococcus aureus, que pode causar tudo, né? Tudo, qualquer doença você vê aí. Staphylococcus aureus é uma das causadoras, né? É causador de muitas doenças. O Staphylococcus epidermidis, tá? Essas 2 bactérias, pessoal, elas vivem na microbiota da pele, tá? Na microbiota da pele. Então, a pele íntegra, ela não vai ter muito transtorno. Se eu tiver uma lesão, essa bactéria pode entrar e causar uma doença, inclusive uma foliculite, tá? Uma foliculite, que é muito comum, às vezes a pessoa acabou de se barbear, de depilar a pele, alguma coisa, né? Inflamou um folículo piloso, essa bactéria entra ali, tá? Então, ela vai causar uma pequena inflamação ali daquele folículo piloso, tá? Chamada de foliculite. E quem já teve foliculite, alguma coisa, vai perceber que é como se fosse uma espinha que tem aqui bem amarelinha, né? Por que é amarela, daquela cor meio verdinha? Pus, tá? Pus. Essas bactérias aqui são muito piogênicas, tudo bem? E tem também o Staphylococcus saprophyticus, tá? O saprophyticus ele já não é tão comum assim, porque ele está mais relacionado a infecções, né, inflamações geniturinárias, tá? Inflamações geniturinárias. Só que assim, infecções urinárias, essas coisas assim, saprofíticos pode causar? Pode, só que é bem mais raro, tá? Quando a gente fala de infecção do trato urinário, 95% dos casos, eu já vou pensar em Escherichia coli. A Escherichia coli, ela é causadora ali de 90 a 95% das infecções de via urinária, tá? Depois que eu descartei Escherichia coli, que eu vou pensar em outra, né? Se tiver uma característica ali meio verde, meio azulado, vou pensar em pseudomonas, pode acontecer Klebsiella. Se não tiver nada disso ali no cultivo, apontar para mim o Staphylococcus saprophyticus, tudo bem, né? Mas é mais raro,
tá? É mais raro. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, que é bem raro mesmo, certo? Então vamos dar uma ênfase maior para essas duas aqui, tá? Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, tá? Staphylococcus epidermidis, como eu falei para vocês, né? Ele vai ficar mais na questão de pele, tá? Inflamações aqui da pele, exceto naquela que ela entra e vai cair na corrente sanguínea, tá? Que eu mostrei para vocês, nós comentamos já várias vezes, né? Sobre a endocardite, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre o Staphylococcus aureus, o que acontece? Eu fiz o teste de catalase, me apontou positivo, tá? Positivo. Então é um estáfilo. Como que eu vou diferenciar o Staphylo aureus do epidermidis? O Staphylo aureus, ele é coagulase. Eu vou fazer um segundo teste, chamado de coagulase, tá bom? Se eu fizer coagulase e me der positivo, é o Staphylococcus aureus. Se me der coagulase negativo, aí já é o Staphylococcus epidermidis, tá? Então, o aureus, ele é coagulase positivo, o epidermidis é coagulase negativo, tá? Inclusive, eu até tirei uma foto, eu ia mandar no grupo ali, tava arrochado, esqueci, vou mandar para vocês, né? Eu tava na minha aula ali, que aula que era? Era de pediatria até. A doutora até colocou no quadro, até falei para vocês, né? Eu falei assim, como esse Staphylococcus aureus aqui, ó, ele é coagulase positivo, às vezes aqui no Paraguai eles não falam Staphylococcus aureus, eles falam Staphylococcus coagulase positivo. Vocês sabem agora que se tiver escrito Staphylococcus coagulase positivo, está se referindo ao aureus, tá? Staphylococcus aureus. No slide dela, lá estava uma das causadoras ali, a gente estava vendo a endocardite. A gente estava vendo endocardite em pediatria, né, em crianças, né, em pediátricos, e um dos causadores ali, né, como vocês sabem, né, o Staphylo epidermidis, tá? Só que ela não colocou no slide dela ali, na apresentação dela ali, Staphylococcus epidermidis. Ela colocou Staphylococcus coagulase negativo, tá? É o epidermidis. Ela estava querendo dizer isso. O causador é Staphylococcus epidermidis. Tudo bem? Alguns desses Staphylococcus aureus, pessoal, alguns deles podem ser capsulados, tá? Não é uma regra, não é uma característica marcante, todos são capsulados, não. Alguns podem ser capsulados, certo? Se for capsulado, já é um probleminha a mais aí. Porque o que acontece? O Staphylococcus aureus, lembra que eu falei nos capítulos passados, para uma bactéria ela causar doença, o mecanismo de patogenicidade dela depende de quanto mais enzima ela produz, né? De quanto mais toxina ela produz. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que ela produz muita enzima, muita toxina, produz muita. Então, por isso que ela causa doenças em diferentes órgãos. Ela causa o Staphylococcus aureus, pessoal, vocês vão ver em todas as especialidades. Ah, tô vendo cardiologia, tem Staphylococcus aureus causando doença ali. Eu tô vendo pneumologia, tem Staphylococcus aureus causando pneumonia ali. Eu tô vendo dermato, tem Staphylococcus aureus ali no meio. Tô vendo endócrino, vi aula de endócrino essa semana aqui. Tem Staphylococcus aureus atacando ali uma glândula endócrina, né? Então, assim, ela causa doença em tudo quanto é órgão que você pode imaginar, tá? E outra coisa, para uma bactéria ela ser muito patogênica, se ela for capsulada é mais difícil, olha aí, ela é capsulada. Se ela for capaz de produzir, olha uma enzima que ela produz aqui, ó. Ela produz beta-lactamase, tá? Beta-lactamase. Pessoal, beta-lactamase, ela vai agir, ela vai destruir um anel beta-lactâmico, tá? Beta-lactâmico, pessoal, é uma estrutura, vocês não tiveram fármaco ainda, no terceiro semestre não teve fármaco ainda, mas alguns antibióticos, ele tem sua estrutura química, um anel beta-lactâmico, tá? Quais são os beta-lactâmicos? Deixa eu passar para vocês aqui, que possuem. Pessoal, beta-lactâmico, para vocês só decorar só as classes, tá? Só para nível de conhecimento mesmo, isso aqui não cai na prova de micro. Eu estava explicando isso aqui, eu tentei lembrar de uma mnemotécnica, e eu lembrei que nas férias do ano passado, né? Eu estava até contando para os meus alunos do ano passado. Eu viajei para minha cidade no final de ano, né? Eu fui para minha cidade. Quando eu cheguei lá, meu pai, ele estava. No dia que eu cheguei, ele estava no hospital, porque ele estava operando, ele tinha desvio do septo, ele estava operando. Ele estava indo para o centro cirúrgico, tinha outros problemas de otorrino também para operar também, né? Então eu cheguei lá, meu pai estava indo para o centro cirúrgico, tá?
meu pai estava indo para o centro cirúrgico. Olha a história retardada que eu estou contando para vocês lembrarem quais são os beta-lactâmicos. Meu pai, ele é policial, tá? Ele é policial militar. Então, eu lá, com meu pai indo para o centro cirúrgico, eu falei, cara, isso aqui pode ser uma coisa bacana para eu ensinar os fármacos, né? Para eu ensinar aqui uns antibióticos para o pessoal. É o quê? Meu pai, ele é policial militar que estava indo para o centro cirúrgico, tá? Faz isso. PMCC. Policial militar no centro cirúrgico, tá? Que coisa idiota isso, né? Meu pai, ele é casado com a minha mãe, óbvio, né? Então ele tem um anel, ele tem uma aliança, né? Ele tem um anel. Então esses aqui são os que têm o anel beta-lactâmico, tá? Na sua estrutura é um anel beta-lactâmico, tá bom? Quais são esses? PMCC, coisa retardada. P de penicilinas, as penicilinas. M, os monobactâmicos, monobactâmicos, né? Monobactam. C, de carbapenêmicos. Carbapenêmicos. E o outro C é de cefalosporinas. Cefalosporinas. Tá? Então, esses grupos aqui são grupos, tá, pessoal? São grupos. Penicilina vai entrar um monte aí. Vai entrar amoxicilina, bezetacil, né? Cefalosporina, nós vamos subdividir em primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta geração, né? Dentro de cada geração é um monte. Então, só para vocês terem um apanhado geral, tá? Então, esses antibióticos aqui, ele contém em sua estrutura um anel beta-lactâmico. Qual que é o problema disso, né? O Staphylococcus aureus, ele é produtor, né? Alguns deles podem ser produtores de uma enzima chamada beta-lactamase. Lembra que nós falamos lá em genética microbiana, que as bactérias, quando você faz um tratamento inadequado com antibiótico, ela começa a criar, fazer alterações no seu DNA, os transposons, para criar meios de destruir aquele antibiótico, meio de se evadir daquele antibiótico. Então, há algumas bactérias, como Staphylococcus aureus, né, alguns Staphylococcus aureus, acharam, né, um meio de produzir uma enzima, né, uma enzima que degrada, que destrói esse anel beta-lactâmico. Então, ela inativa o antibiótico. Ela inativa o antibiótico, tá? Como essa enzima, lembra que tudo que a gente fala com ase no final é uma enzima? Essa enzima, ela age sobre o anel beta-lactâmico, ela se chama beta-lactamase, tá? Enzima é o local em que ela age, mais ase no final. Beta-lactamase. Tudo bem? Então, se ela for produtora disso aqui, cara, esquece isso aqui de tratamento, que é a nossa primeira linha. Tá? Esquece. Pode esquecer. Tá? Então, então já é um problema que a gente tem aí frente a essa bactéria. Tudo bem? Aqui mostrando um exemplo, tá? Quando a gente fez o teste aqui, ela é coagulase positiva, tá? Coagulase positiva, então formou aqui esses coágulos, tá? Essa destruição, esse rompimento desses coágulos, tá? Por coagulase positiva, tá? E ela tem um gene muito específico, tá? Um gene, essa bactéria, chamada gene MEC, tá? O gene MEC, ele vai criar alguns meios, né, naquela genética dela ali, de se evadir de vários tipos de antibiótico. Então, com isso, eu estou introduzindo para vocês aqui alguns tipos de Staphylococcus aureus super resistentes, tá? É uma bactéria que o problema é esse. Ela causa muita doença e quando eu vou tentar tratar, ela é muito resistente, tá? Então, nós temos algumas classes de antibióticos, de Staphylococcus aureus, que são essas aqui que eu coloquei para vocês, tá? Sempre que vocês verem essa sigla aqui, ó, tá em inglês, tá? Significa Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? Resistente à meticilina, tá? Meticillium resistente, Staphylococcus aureus. Meticilina. O ORSA é Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então aqui já entra um probleminha, tá? Porque, não, tudo é um problema, né? Porque quando eu falo de
de endocardite, que eu falei com vocês aquela hora, o tratamento empírico é oxacilina, ampicilina e gentamicina. Oxacilina, se for um desse aqui, já era. Tá? Já está resistente, né? Ou seja, esse antibiótico já não consegue destruir essa bactéria mais. Tá bom? Essa visa aqui, ó, é Staphylococcus aureus com resistência intermediária à vancomicina. Cara, a vancomicina já é um antibiótico já um pouquinho pesado, né? Já tem um espectro bem amplo, né? Então essa bactéria aqui, ela tem uma resistência intermediária. A vancomicina consegue destruir? Consegue, mas bem devagar, tá? Se o paciente estiver muito grave, precisando de um tratamento bem rápido, vai ter problema, porque isso aqui está começando a ter uma resistência. E tem um grau, tem uma classe que já é resistente, que a vancomicina já não consegue destruí-la mais, que é essa VRSA aqui, ó, que é Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, tá? Resistente à vancomicina. Você fez o cultivo, veio essa sigla aqui, começa a descabelar, entra em desespero, liga para o seu infectologista de confiança e começa a rezar muito, tá? Faça 2 ligações, para o seu infectologista de confiança e para um padre de confiança, tá? Porque é um quadro já deveras preocupante, porque vancomicina é um antibiótico, né? Uma bala de canhão que a gente daria ali, tá? Então, gravem bem esses nomes aqui, que são as classes de Staphylococcus aureus já com um certo grau de resistência, tá? Essa informação está presente num gene muito específico dessa bactéria, chamada gene MEC. Tudo bem? Bem. Eu sinto que ele tem um gosto mais fraco do monte, mas é bom. Ele tem menos açúcar do que o restante. Olha aí, pessoal. Então, assim, eu separei aqui algumas enzimas, algumas toxinas que o Staphylococcus aureus ele pode produzir. Coagulase, como eu acabei de falar, né? Ele é um coagulase positivo. Então, ele é produtor de coagulase, né? Ele debilita ali o sistema imunológico do paciente, né? Produz leucocidinas, ele produz lipase, protease, né? Degradam ali alguns lipídios, algumas proteínas, e dessas proteínas, né? Algumas dessas proteínas são inclusive imunoglobulinas, né? Os anticorpos que nós produzimos, as imunoglobulinas que nós produzimos, são proteínas, tá? São proteínas. Então, se esse Staphylococcus aureus, ele é capsulado, macrófago vai tentar fagocitar, não consegue. Linfócito produz anticorpos para destruir ele. Ele degrada o linfócito, degrada a proteína. Você dá um antibiótico, ele tem beta-lactamase. Então, vocês estão vendo assim, como que é um problema, tá? E principalmente aquele uso indiscriminado de antibiótico, tá? O uso de maneira inadequada, justamente por produzir aquela resistência a antibiótico, tá? Obrigado. Muito obrigado. Certo? Então, produz algumas exotoxinas também, tá? Exotoxinas, porque é um gram positivo, tá? Durante a multiplicação ali que ela libera isso, tá? Algumas enterotoxinas. Então, isso aqui pode causar algum transtorno. Eu posso acabar tendo em casos mais graves, em casos mais raros ali, contaminação alimentar disso e ter transtornos digestivos? Posso ter, tá? Não é característico, mas posso ter. Tá? Mas ela produz isso aqui, vocês têm que lembrar, toxina esfoliativa. O Staphylococcus aureus que produz toxina esfoliativa, ele vai causar uma síndrome chamada de síndrome da pele escaldada, que é o quê? É toxina esfoliativa, é a toxina que vai chegar na camada mais externa da pele e vai ficar esfoliando a pele, vai descamar a pele desse indivíduo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Tá? Paciente internado em UTI, né? Tá com uma sepse complicada ali, né? Começou com um foco de pneumonia, alguma coisa, e Staphylococcus está se espalhando muito, ele pode ser produtor de uma toxina chamada toxina do choque tóxico, tá? Do choque, o paciente está entrando em choque, certo? Isso aqui já é uma complicação um pouco grave, né? Muito grave,
tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, como que acontece a patogenia do Staphylococcus aureus, tá? Pessoal, em grande parte, ela faz parte da microbiota. Faz parte da microbiota da pele, em algumas pessoas faz parte da microbiota respiratória, né? Então, assim, eu posso ter isso na minha microbiota respiratória, tá? Tem na minha microbiota respiratória. Tomei uma pancada aqui, sofri uma lesão, alguma coisa, fiz um corte, isso entra na corrente sanguínea, tá? Isso entra na corrente sanguínea e vai causar um transtorno. Ou, como está na minha mucosa, e na mucosa eu tenho linfócito ali, né, tenho IgA ali fazendo um controle, se eu ficar imunodeprimido, né, a minha imunidade caiu, a bactéria vai se proliferar, tá? Porque quem estava controlando ela não está ali mais, né? O meu IgA, as minhas células de defesa que estavam ali, estão mais fracas agora. Então ela vai se proliferar e vai causar uma doença, tá? Então uma coisa assim, pessoal, uma coisa assim que eu sempre falo, pelo epidermides, pelo áureos, por qualquer bactéria, né, que possa causar, pode causar meningoencefalite? Pode. Principalmente pessoas que têm a mania de ficar aqui na pele, principalmente do rosto, tá? Essa região aqui, a gente tem uma região que a gente chama de anatomia de triângulo da morte, tá? Na verdade é mais aqui, né? Mas a gente faz um triângulo até aqui sim, mais ou menos, certo? Por quê? Essa região da face, aqui, né? Essa região aqui vai ser drenada por um sistema venoso que não vai desembocar ali naquele tronco venoso, tirolingofaringofacial. Vai ser drenado aqui lá para a região do seio cavernoso, que depois vai descer aqui pela jugular. Ou seja, se eu tiver uma espinha, alguma coisa, alguma foliculite, qualquer coisa dessas bactérias aqui, e eu ficar espremendo, ficar cutucando, ficar machucando, a bactéria pode entrar na corrente sanguínea e para onde ela vai ser drenada? Lá para o seio cavernoso. Você deu a passagem, você deu a passagem de avião de camarote não, na primeira classe para ela conseguir entrar no seu sistema nervoso, tá? E causar uma meningoencefalite. Isso é um pouquinho grave, tá? Então tudo começou com a pessoa mexendo aqui, uma espinha que tinha aqui na face, tal, né? Ficou cutucando aqui e a bactéria, você deu carona para a bactéria conseguir entrar ali no seu sistema nervoso, tá? Então, por quê? Porque faz parte da microbiota, porque essa bactéria já estava ali, tá? Então, vai depender do contágio. Lesionei a pele, vai ter algumas lesões. Foi inspirado, pode causar ali pneumonia, né? Estava causando uma sepse, atacou outros órgãos, pode atacar outros órgãos, tá? Pode ser por via digestiva, dermatológica, respiratória, qualquer uma das vias. Primeiramente, dessa questão da pele, né? Eu posso ter um furúnculo, tá? Lembra da foliculite? Então, se essa foliculite ali já pegar um folículo piloso, o folículo piloso do lado, isso está crescendo, essa inflamação está indo, a bactéria se reproduzindo muito, pega vários folículos pilosos, então a lesão bem grande, vocês conhecem isso como furúnculo, tá? O famoso furúnculo. A quem já teve aí sabe que dói um pouquinho, né? Eu nunca tive, mas já vi pacientes que têm assim, que fala que dói bastante, tá? Dói bastante. Em pediátrico, nós vamos ver bastante impétigo, tá? Impétigo e a síndrome da pele escaldada. Tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no furúnculo? Ó. O furúnculo, pessoal, ele pode começar assim, de maneira mais leve, tá? De um folículo piloso, olha, o folículo piloso normal, e se ele foi infectado. Percebam, tudo isso aqui amarelo, ó, é pus, tá? Pus. Então, isso aqui pode... É uma lesão muito purulenta. Olha por fora aqui como que tá, né? Então, se manifesta ali como se fosse... parece uma espinha, só que tá crescendo muito. Como tá crescendo, comprime ali umas estruturas nervosas, dói bastante. O paciente relata que dói bastante, tá? Então, é um nódulo eritematoso. Por que eritematoso? Olha o halo que fica vermelho aqui em volta, ó. Esse vermelho aqui, ó, é sinal de inflamação, tá, pessoal? É eritema, que nós chamamos esse aqui, tá? Então, é como se fosse um abscesso, só que é um abscesso menor, né? Um abscesso já seria mais grave. É um pequeno abscesso que está em volta de um folículo piloso. Então, vamos olhar, tem um pelinho aqui e em volta um pequeno abscesso ali, bem doloroso. Tá bom? Não tem no furúnculo, né, uma preferência por idade. É mais idoso, é mais em criança, não. Isso aqui também é relacionado com o quê?
a pele que fica muito tempo com roupa justa, tá? Vamos relatar um pouquinho, questão de higiene, mas às vezes não é nem que a pessoa não toma banho, que não é cebosa, não. Não. É porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro com o mesmo uniforme, o uniforme tá um pouquinho justo, tá? Então, naquela zona em que você tem roupa muito justa por muito tempo, produz uma umidade ali, e isso é um fator de risco, tá? E além de ficar o dia inteiro com a roupa muito justa, essa roupa justa pode ficar gerando atrito ali na pele, tá? Você tá mexendo ali o tempo inteiro, está gerando um atrito, pode causar uma pequena lesão, tá? Uma pequena lesão onde a bactéria vai entrar, tá? Então, uma pequena lesão, não uma lesão que você cortou a pele e sangrou, não. Uma pequena micro lesão, a bactéria entrou, tá tampado ali, né? No ambiente úmido, então a bactéria, o dia inteiro, então a bactéria acaba que se prolifera, tá? Então, por isso que em homens é comum onde? Homem, às vezes, tem costume, tá? Não julgando, de usar uma blusa um pouco mais justa. Então, em homem, você percebe a epidemiologia, nessa região do ombro fica justa, né? Então, nessa região do ombro, das costas, assim, pode acontecer, tá? Em mulheres, você percebe que usa, tipo, roupa, tipo, calça, short, mais apertado. Então, nós vamos perceber em mulheres mais na região do quadril, tá? Na região do quadril. Eu já atendi aqui na clínica que já umas 4 pacientes que tinham e eram todas na mesma região, tá? Nessa região de cintura, região de quadril, porque é onde a roupa fica mais justa. Tudo bem? Se eu tiver quadros repetitivos, tá? Quadros repetitivos, eu devo obrigatoriamente investigar se esse paciente não tem algum problema imunológico. O que acontece? Vocês vão ver em semiologia isso, né? Mas quando você está tratando o paciente, na história clínica, tem uma área ali que o Argente Alvarez, ele ensina para a gente da história clínica, chamada AREA, antecedentes remotos da enfermidade atual, tá? Ou o Selmo Sereno Porto, ele fala HPMA, que é História Pregressa da Moléstia Atual. O que significa? Significa, quando você está com um paciente, assim, você tem que perguntar, isso aqui já aconteceu alguma outra vez? Basicamente isso, tá? Tá com furúnculo, vai perguntar para ele, é a primeira vez que você tem isso? É a primeira vez? Porque se for a primeira vez, tudo bem. Mas você está conversando com ele. O paciente não leu o livro de semiologia, ele não é obrigado a saber disso, ele não sabe te informar, tá? Mas você esquece de perguntar um problema. Você pergunta para ele, é a primeira vez que você tem isso? Ele fala, não, furúnculo aqui é comum, é a 6ª vez já que eu tenho. Como assim 6ª vez? Isso aí já é uma coisinha complicada, né? Então, quando o paciente está com esses quadros recorrentes, teve 2, 3, 4 vezes, você tem que investigar se ele não pode estar com algum problema imunológico, tá? Imunológico. Se ele é um paciente diabético, se ele é um paciente que está tomando corticoide, né? Aqui no Paraguai mesmo é muito comum isso, né? Paciente que toma corticoide há muito tempo. Eu estava estudando uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que é o quê? Que uma das causas é o paciente que toma corticoide por muitos anos. Eu falei, bom, o cara vai tomar corticoide muitos anos? É raríssima acontecer um desse. Aqui no Paraguai direto tem, tá? Na clínica da nossa faculdade aparece com certa frequência isso, tá? O paciente tem 25 anos, fala, toma um corticoide ali, o remédio ali, tem um dor na coluna, alguma coisa, toma um remédio para dor ali todo dia e alivia, né? Quanto tempo você toma esse remédio? Tem 7 anos. Você vai olhar o remédio ali, um corticoide, tá? Então, vamos ver se o paciente toma corticoide, que se desse a imunidade dele, se ele não é um paciente portador de HIV, alguma coisa, tá? Tem que investigar isso aí, certo? Ou se até mesmo, ó, se a drenagem foi adequada. Por quê? Eu vou falar para vocês o tratamento aqui, eu tenho que dar antibiótico, tá? Eu tenho que dar antibiótico, só que eu tenho que drenar todo esse pus, tá? Eu tenho que drenar todo esse pus aqui. Por quê? Esse pus aqui tá cheio de bactéria. Tá cheio de bactéria. Olha aqui, ó. Eu tô vendo isso aqui. Se eu drenar só isso e não drenar lá de dentro, aqui dentro, ó, tá cheio de bactéria. A bactéria vai voltar a se multiplicar, tem um meio de cultivo aqui. Daqui a pouco o cara vai aparecer de novo com isso aqui, certo? Então tem que avaliar isso, certo? Se o tratamento foi adequado. Ah, foi adequado o tratamento? Beleza. Vamos ver a imunidade do paciente. Tá? Se ele foi orientado, falar, ó, não pode usar roupa justa por muito tempo, porque fica suando, você trabalha no sol, parará, tem que conversar com o paciente, tá bom? Então, aqui, fatores predisponentes para ter, né? Questão de má higiene,
calor, umidade local, roupa justa, certo? Tudo isso predispõe o paciente a sofrer isso aqui. Tudo bem? Diagnóstico, muito tranquilo. Clinicamente, eu consigo ver isso, tá? É visível uma lesão, parece um pulso ali, né? Parece não, é um pulso ali, muito grande. Só que quando eu faço o diagnóstico, eu já posso começar o tratamento, tá? Eu já posso começar o tratamento. Eu solicito um antibiograma? Solicito. Só que eu não espero o resultado do antibiograma para começar a tratar, tá? Por quê? Eu vejo agora, beleza, vou pedir um antibiograma. O antibiograma vai ficar pronto daqui 3 dias. Daqui 3 dias que eu vou ver, falar, o antibiograma me fala qual antibiótico é eficaz naquele quadro, tá? Esse antibiótico aqui vou começar a tratar. O antibiótico vai ter o pico de ação ali no 2º para o 3º dia. Olha aí, o cara já perdeu uma semana já. Já tem uma semana já que ele tá com isso aí. Então, a gente não espera não, a gente começa o tratamento. A gente faz o antibiograma, porque quando o antibiograma chega, nós vamos ver, opa, esse antibiótico que eu escolhi é eficaz, tá resolvendo. Então, beleza, deixa. Mas agora, se eu vejo ele que é resistente, eu falo, o antibiótico que eu peguei aqui é resistente. Então, eu já ganhei tempo, tá? Eu já ganhei tempo. Então, eu já vejo ali e já troco o antibiótico na hora. Imagina, eu dou um antibiótico para o paciente, é resistente. Daqui uma semana ele volta falando, não resolveu não, tá aqui ainda. Aí eu vou pedir antibiograma. Daqui 3 dias ficar pronto. Perdendo muito tempo, tá? Então, eu já faço o tratamento, mas o antibiograma é só para desencargo de consciência. Falar, não, tá sendo eficaz, beleza, tá resolvendo, tá bom? Eu vou usar um antibiótico, um antibiograma e fazer drenagem também, tá? Vou fazer drenagem ali também. Tirar todo aquele pus que tiver ali, todo o pus, com muito cuidado, e fazer um curativo ali, certo? Tudo bem? Então, esse foi o furúnculo. Tranquilo? Outra doença, né? Outra afetação que o Staphylococcus aureus ele está relacionado são essas lesões em redor da boca de crianças, tá? Lesões em volta da boca de crianças, chamada de impétigo, tudo bem? Só, isso aqui, nós vamos ver umas bolinhas, tá vendo? E olha, perceba a coloração aqui, ó. Tá vendo que tem esse meio amareladinho aqui? Senhor, isso aqui é pus, tá? Pus. Então lembra que eu falei que é uma bactéria muito purulenta? Tá? Muito purulenta. Então, lesões por essa bactéria são lesões purulentas. Impétigo, lesões ao redor da boca de crianças. Tá? A gente vê isso aqui mais em pediatria. Tudo bem? Bem tranquilo. Outra afetação que nós temos, que nós podemos ter, que eu falei para vocês, né? A síndrome da pele escaldada. Vocês estão vendo? Por conta daquela toxina esfoliativa, percebam as lesões que causam aqui, né? Descamando a pele. Pode ser chamada, inclusive, de síndrome estafilocócica da pele escaldada. Ou seja, já está até falando qual bactéria que está causando, né? O estafilococcus. Tá vendo? E percebo mais uma vez a coloração da pele aqui meio amareladinha, né? Produz um pouquinho de pus ali e tal. Mas é caracterizado. O paciente está internado, alguma coisa. E a pele dele, olha, a pele descamando. Percebam como está vermelhidão aqui, ó, né? São sinais de inflamação, né? Tá aumento de fluxo ali e a pele descamando, certo? Isso aqui pode ser comum nas idades mais avançadas, mas a gente também vê em crianças pediátricas também. Criança está internada, né, há muito tempo, fez um acesso, alguma coisa, fez algum corte na pele, que a bactéria entrou, e por acaso é um estafilococcus produtor daquela toxina esfoliativa, tá? Então, nós vamos ver abrindo com esse quadro da pele descamando, tá? Pele descamando. A síndrome do choque tóxico, tá? Aí já é o paciente que está em sepse, tá? Já aquele paciente que está em sepse está com essa bactéria espalhada pelo corpo, tá? Então, essa toxina, ela vai fazer o quê, né? Eu tô falando para vocês aqui, que é a complicação mais grave. Ela pode atacar o quê? Qualquer órgão que ela vê pela frente, tá? Qualquer órgão que ela vê pela frente. Então, aí, isso, qual vai ser os sintomas? Depende do órgão, tá? Depende do órgão. Então, mais para frente, medicina interna, nós vamos entrar
em coisas mais específicas, tá? Doenças hepáticas, doenças respiratórias, cardíacas, né? Doenças endócrinas. Vocês vão ver que em cada uma delas tem estafilococcus ali no meio, certo? Mas como que a gente vai tratar? Claro, com antibiótico, né? Específico, que for, mais o que for afetado ali na síndrome, né? Por exemplo, a gente vê até a afetação da glândula suprarrenal, né? A gente vê até essa bactéria pode chegar a atacar a glândula suprarrenal. Então, o paciente teve queda e destruição da glândula suprarrenal. Ele parou de produzir corticoide, ele parou de produzir aldosterona. Então, a gente tem que tratar como? Repondo o que foi perdido, repondo o que foi atacado, tá? Pode atacar coração, pode ter um ataque, é uma das causas ali de ataque renal, hepático, é a complicação mais grave. Tá? É um paciente já internado em UTI, coisa bem mais grave. Tudo bem? Staphylococcus aureus, beleza? Tranquilo? É uma bactéria que pode causar 12 milhões de doenças. Se tiverem dúvida, podem mandar um alô aí. O epidermidis, pessoal. O Staphylococcus epidermidis, aí já é o oposto, tá? É o oposto por quê? Porque ele é o coagulase negativo, tá? Coagulase negativo, tá? O aureus é o coagulase positivo, o epidermidis é o coagulase negativo. E geralmente ele vai se restringir mais a infecções na pele, tá? Assim como o aureus pode causar infecções na pele, o epidermidis também. Por quê? Porque eles fazem parte da microbiota da pele, tá? O epidermidis pode sair da pele e causar algumas outras condições? Pode, né? Pode causar endocardite e tudo mais. Só que o aureus ele tem muito maior essa capacidade. O aureus pode causar com frequência pneumonia, né? Até um pouquinho frequente, quadros de pneumonia por Staphylococcus aureus, né? Até um pouquinho frequente. Já o epidermis, ele vai se restringir mais ali a pele, tá? Então ele vai causar acne, né? Aquelas espinhas que a gente vê, né? Chamamos de pústulas de acne, né? Pústula por pus, vem de pus, tá? Foliculite, pústula de acne, né? Em quadros mais graves, aí sim eu vou ver ali endocardite, né? O paciente faz uso de droga intravenosa, né? Sei lá, vou injetar heroína aqui. Injeta aqui, a bactéria acaba entrando, tá? Mas geralmente vai ser mais lesões a nível da pele, tá bom? Os saprofíticos, pessoal, como eu falei para vocês, eles se restringem mais a infecções do trato urinário, é um pouquinho mais raro também, tá? Um pouquinho mais raro, e também um coagulase negativo. Então, esse aqui é o fluxograma que eu falei para vocês na aula passada, tá bom? Nós estamos aqui, então, né? Falta só a gente estudar o grupo Streptococcus. Nós estudando o Streptococcus, nós encerramos os gram positivos que tínhamos que ver, tá? Então, quais foram os gram positivos que nós vimos até agora? Nós vimos os bacilos, estamos vendo os cocos agora, tá bom? Os bacilos, quais foram que nós vimos? Nós vimos o Corynebacterium, tá? Não sei se está dando para ver bem aí. Corynebacterium diphtheria, lembra? Causa de difteria. Nós vimos o grupo Bacillus, Bacillus anthrax, Bacillus cereus, tá? Nós vimos a listéria, né? Listéria monocitogênese, causa de transtornos digestivos, mas causa com frequência complicações em adultos, como a meningite em adultos, tá? E tivemos o anaeróbico, né? O bacilo anaeróbico, que é o quê? O grupo Clostridium, né? Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, certo? Nós já vimos todos esses micro-organismos, tudo bem? Muito relevante para a prática clínica. Vamos agora para o grupo dos cocos. E o grupo dos cocos nós dividimos em dois grupos: estáfilo e strepto. Como que eu divido? Pelo teste de catalase. Catalase positivo é estafilococcus. Catalase negativo é streptococcus. Não falei disso aqui ainda, tá? Então, dentro do estafilococcus, que é o catalase positivo, eu vou dividir em dois grupos. Os grupos dos coagulase positivo e dos coagulase negativo, tá bom? Coagulase positivo é o aureus.
coagulase negativo, vamos ter aí o epidérmides e os saprofíticos. Tá? Já comentamos bastante sobre esses micro-organismos aqui. Tudo bem? Então, bacilos, ok. Estáfilo, ok. Vamos dar uma olhadinha, então, sobre o que seria o grupo dos estrépito. Deixa eu tentar apagar aqui agora, porque não passa. Tudo bem? Então, agora vamos ter que comentar sobre o grupo do estrépito, certo? O estrépito, pessoal, é o grupo do catalase negativo, então ele não tem aquela enzima que converte o peróxido de hidrogênio, não. Aquela catalase, não, certo? É o streptococcus, tudo bem? O streptococcus, nós dividimos cada um deles não de acordo com o coagulase. Não existe coagulase para estrépito. Coagulase é para estáfilo. Não existe coagulase para estrépito. Como que nós dividimos eles? Porque cada um deles se comportam de maneira diferente no que diz respeito à hemólise, tá? Alguns deles fazem uma hemólise parcial, ou seja, rompem a nossa hemácia de maneira parcial, que nós chamamos isso de alfa-hemolítico, tá bom? Alguns deles fazem uma hemólise completa, tá? Rompem nossa hemácia de maneira completa, que nós chamamos de beta-hemolítico, tá? Beta-hemolítico. E alguns já não vão estar relacionados com hemólise, que são os gama-hemolíticos, tá? Gama-hemolíticos, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha neles aqui? Então já começa com a morfologia deles diferentes, né? São cocos gram-positivos no formato de corrente. Então o estrépito é isso aqui, um atrás do outro, formato de corrente. O estáfilo não. O estáfilo é muito amontoado, tá? É uma baguncinha que tem ali. Tudo bem? Gram positivo, certo? Catalase negativo. Não flagelado, claro, são cocos, né? Cocos não flagelados. Alguns deles podem ter cápsulas, né? Alguns cocos vão ter cápsula. O Streptococcus pneumoniae, né? O pneumococo, costuma ter cápsula. Já outros já é mais parcial, né? Mais relativo. Os principais que nós temos aqui, pessoal, o Streptococcus piógenes, né? Quando eu estava aprendendo, eu falava Streptococcus pyong, não, Streptococcus piógenes, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, né? O grupo estáfilo e o grupo estrepto é bem piogênico, é bem produtor de pus. As lesões costumam causar pus, tá? O piógenes já leva o nome, né? Piógenes, produtor de pus, tá? Ele é produtor, ele é causador de algumas enfermidades. A principal assim que eu falo, uma das mais comuns, mais rotineiras, é a faringoamigdalite, tá? Infecção de garganta que a gente vê aí, né? Das amígdalas. Vamos comentar sobre ela, tá? Temos o streptopneumoniae, né? Streptococcus pneumoniae, o principal causador de pneumonia adquirida na comunidade, tá? Pneumonia, eu falo pneumonia adquirida na comunidade porque quando nós falamos de pneumonia, pessoal, nós temos que entender que o indivíduo, ele pode chegar no hospital por queixa da pneumonia, né? Ele está com falta de ar, tosse, febre, enfim. Então, ele pegou essa pneumonia lá fora do hospital, né? Nós chamamos isso de pneumonia adquirida na comunidade. Quando o indivíduo está internado há mais de 48 horas, né? Há mais de 48 horas, e ele abre um quadro de pneumonia, significa que ele pegou essa pneumonia lá dentro do hospital, né? Ele tá no hospital há mais de 48 horas, por qualquer motivo. E do nada abre com uma infecção respiratória, né? Com a pneumonia, significa que essa pneumonia não veio lá de fora, ele pegou aqui dentro. Aí nós chamamos de pneumonia intra-hospitalar. Aí na pneumonia intra-hospitalar, eu já não vou pensar tanto assim no pneumococo, tá? Eu vou pensar em outras bactérias, Klebsiella, Pseudomonas, qualquer outra bactéria. Vou pensar em outras, tá? Mais em gram negativo, certo? Mas o Streptococcus pneumoniae, grande causador de pneumonia adquirida na comunidade. Temos ali os enterococos também, tá? Novamente, o quadrinho aqui para a gente entender, tá? Vamos. Eu coloquei 2 vezes o quadro, né? Vamos entender isso aqui, ó.
Isso aqui agora nós vamos entender. Ó. Vamos entender isso aqui, ó. Primeiro de tudo, nós temos os alfa-hemolíticos, Streptococcus alfa-hemolíticos, ou seja, eles realizam uma hemólise parcial, tá? Dentro dos alfa-hemolíticos, eu vou dividir em dois grupos, tá? Dois grupos. Quais grupos? O grupo do que é capsulado, tá? Ele possui cápsula, que é o quê? O pneumococo, tá? O pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, ele é capsulado. E tem um grupo do que não é capsulado, tá? O que não é capsulado são aqueles que vivem na microbiota da boca, que eu já comentei várias vezes com vocês, tá? Também causadores de endocardite. Que é o quê? Que é o Streptococcus do grupo Viridans, tá? É um grupo. São 3 principais bactérias, né? Mais uma vez. Streptococcus mutans, Streptococcus mitis e Streptococcus salivarus. Tá? São estreptococcus gram-positivo não capsulados que vivem na microbiota da boca, tá? Na microbiota oral. Tudo bem? O pneumônio, pessoal, ele pode fazer parte, tá? Até ali 40% das pessoas, 50%, já vi lugar falando que até 70% das pessoas tem Streptococcus pneumoniae na sua microbiota respiratória, tá? Na sua microbiota respiratória. Então, se eu tenho um desbalanço ali da minha imunidade, ele pode causar alguns transtornos, tá? Ele pode estar contaminando, ele pode estar colonizando os seios paranasais, tá? Lembra dos seios paranasais? Nós vimos lá em anatomia? Então, ele pode estar colonizando essa região e causando uma sinusite, tá? Pode estar dando sinusite, tá? Então, você percebe que quem sente dor aqui, nessa região, relata que a cabeça fica pesada, se ela se movimenta assim, o muco vai para frente e sente um peso, sente que dói. Por que tem tanto muco lá? Porque Streptococcus é muito produtor de pus, tá? Tem muito pus, tem muito muco, muita secreção ali, tá? Então, se tiver um desbalanço ali da questão da imunidade, alimentos inflamatórios, vai causar inflamação nessa região, tá? De sinusite. Em caso que isso for inalado, tá? E tem contato com outra pessoa que tem pneumonia, e isso for tiver uma microaspiração aí disso, isso pode causar um quadro de pneumonia. Quando eu falo da pneumonia, né, isso aqui geralmente vai causar um quadro de pneumonia típica, tá? Quando vocês estudarem pneumonia mais para frente, em semiologia, vocês vão ver que tem pneumonia típica e pneumonia atípica. O que é isso? A pneumonia típica é aquela que você vê o quadro clínico, você fala, isso aqui é cara de pneumonia. É cara de pneumonia. É o quê? Aquele paciente com tosse, com secreção, febre, falta de ar, né? Dispneia. É a cara da pneumonia. Bem clássico. Tá? No exame físico ali, você vai ver ali na ausculta, o crepitante, mas isso é para lá. Tá? A pneumonia atípica é uma pneumonia que se manifesta com uma clínica muito inespecífica, parece que o cara está com uma síndrome gripal, está com uma moleza no corpo, isso aí já não é mais de pneumococo, tá? O Streptococcus pneumoniae, ele dá uma queixa clínica típica, tá? Ele dá uma pneumonia muito clássica, tá bom? Como que a gente vai fazer aí na questão do tratamento, tá bom? Tratamento, pessoal, para o Streptococcus pneumoniae, certo? Existe uma escala, vocês vão ver lá para frente, em que eu vou decidir se o tratamento é ambulatorial, ou seja, se eu vou tratar em casa, ou se o paciente fica internado. Se o paciente vai tratar em casa, você pode dar uma penicilina para ele, você pode dar uma amoxicilina. Amoxicilina cada 8 horas, de 500 miligramas, por 7 dias. Tá? Tratamento bem tranquilo, tá? Uma pneumonia bem leve, tá? Se a pneumonia tá deixando o paciente com um quadro clínico já um pouquinho mais debilitado, você interna o paciente pode dar ali ceftriaxona, tá? Internado, certo? Ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração, tá? Então, isso a gente consegue controlar esse quadro clínico aí do indivíduo, tudo bem? Então,
principal causador disso, Streptococcus pneumoniae. Tudo bem? Ele é um coco, né, gram positivo capsulado. Tá? Lembrem que ele é capsulado. O grupo víridas, nós vimos, né, que é não capsulado, ele faz parte da microbiota da boca, não causa muito transtorno, assim, né? Em questão, assim, de questão de higiene, ele vai ter ali formação de placa bacteriana na boca, né, mas em quadro bem super avançado, que ele pode cair na corrente sanguínea e atacar o coração, tá? Mas em quadro bem mais graves, tudo bem? Esse beta hemolítico aqui, pessoal, aqui a gente é super comum, tá bom? Quando eu falo dos beta hemolíticos, tá, que fazem uma hemólise completa, uma hemólise total, nós subdividimos esses beta hemolíticos em grupos, tá? Eu vou falar 2 grupos principais aqui para vocês, tá bom? Que é o grupo A e o grupo B. Tem outros? Tem. Tem grupo N, tem grupo M, tem grupo K, tem vários, tá? Tem o alfabeto inteiro aí. Vou falar 2 mais comuns aqui, tá? Além do Bogs, tem o Streptococcus bovis, mas enfim. Streptococcus beta hemolítico do grupo A. Quem que é? É o Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes, tudo bem? Streptococcus pyogenes, pessoal, ele é muito comum de causar infecção de garganta, mas ele pode causar outras infecções também. Pode causar infecções na pele. Eu falei no começo da aula que ele pode ser um dos causadores de erisipela. Ele pode causar impétigo. Lembra que eu falei que o Staphylococcus aureus causa impétigo? O piógenes também causa. Mas eu vou mostrar uma imagem para vocês, vocês vão saber diferenciar quando que esse impétigo é causado por estrépito e quando que ele é causado por estáfilo. Olhando, você consegue diferenciar, tá bom? Então, basicamente, o Streptococcus pyogenes ele vai causar infecções na pele ou na via respiratória, tá? Faringoamigdalite, certo? Já vou comentar sobre o Streptococcus pyogenes, vou mostrar algumas doenças que ele causa ali, tá bom? Mas primeiro eu queria falar para vocês, antes de eu falar isso, aqui no Paraguai, como eu falei, lembra que eu falei que o Staphylococcus epidermidis, eles comumente aqui chamam de Staphylococcus coagulase negativo? Então, o Streptococcus pyogenes, ele é um beta hemolítico do grupo A. Tá? Os doutores aqui, eu nunca vi eles falarem Streptococcus pyogenes. Nunca vi. Eles falam o quê? Essa amigdalite aqui do paciente, né? Essa infecção de amígdala aqui, o paciente está sofrendo por conta do Streptococcus beta hemolítico do grupo A. Eles falam desse jeito. É um nomezinho lazarento, eu sei. Mas eles sempre falam Streptococcus beta hemolítico do grupo A. Saiba que é o Streptococcus pyogenes. Tá? É o Streptococcus pyogenes. Falou alguma coisa? Não sei te falar coisa. Tá? Streptococcus beta hemolítico do grupo A é Streptococcus pyogenes. Mesma coisa. Tudo bem? E o Streptococcus beta hemolítico do grupo B, tá? Do grupo B é um Streptococcus que se chama agalite. Escreve agalitae. Streptococcus agalite, tá bom? Lembrem bem desse nome, tá? Lembrem bem desse nome. Porque se estiverem tratando uma paciente que tem gestante, tá? A gente tem que investigar muito isso aqui, porque essa bactéria, a infecção, a gestante que tem infecção por essa bactéria aqui, é uma bactéria muito causadora de sepse em neonatal, tá? Sepse em neonato, sepse em recém-nascido, tá? Então, só um adendo aqui, só para vocês gravarem sempre esse nome. Streptococcus beta hemolítico do grupo B. Quem que é o grupo B? É o agalite, tá? É o agalitae, vamos dizer assim, tá bom? E nós temos ali, vamos comentar menos sobre eles, são os gama hemolíticos, ou seja, que eles não realizam hemólise, tá? São os enterococos, tá? Enterococos. Pessoal, se são enterococos, entero significa intestino, tá? Intestino delgado, tá? Então são cocos gram-positivo que vivem, né, no nosso intestino, tá? Fazem parte da nossa microbiota, tá bom? Então, Streptococcus gram-positivo, né? Enterococos.
Nós temos Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus avium, são alguns aí. Isso aqui, o que pode acontecer? Apesar de ser um gram positivo, pode causar muita infecção intra-hospitalar, tá? Por quê? Porque às vezes o paciente vai visitar o parente vai visitar um paciente ali, né? Um parente que está internado, e tipo, ele vai ao banheiro e não higieniza bem as mãos e entra em contato ali, tá? Só é uma bactéria que estava no intestino, né? A pessoa não higienizou bem as mãos e acabou contaminando a pessoa. A pessoa está internada, que tá alguma coisa, cara, a imunidade dela tá reduzida, tá? A imunidade tá reduzida. A internação é um período de estresse pro corpo da pessoa, a imunidade fica debilitada sempre, tá? Então, geralmente pode ser uma infecção hospitalar, tá? Por má higiene da pessoa que está manuseando esse paciente internado. Seja um parente que foi visitar, seja um profissional da saúde, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, alguma coisa, tá? Então, geralmente vai estar relacionado à infecção hospitalar, tá? Infecção hospitalar, por conta disso. Vamos dar uma olhadinha aqui no que seria, então, o Streptococcus pyogenes. Vejam a imagem aí para vocês perceberem o formato, tá? Um coco gram-positivo em formato de corrente. É Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Pode ser capsulado, tá? Na maioria dos casos é capsulado. E na sua cápsula, né? Principalmente na sua cápsula, ela tem um antígeno, tá? Um antígeno chamado proteína M. A proteína M é a substância, né, da parede ali, que vai ativar o nosso sistema imunológico, tá? Essa proteína M que o nosso sistema imunológico vê e fala, opa, essa proteína tá aqui, é o Streptococcus pyogenes que tá aí, certo? Só que essa proteína M, ela também está relacionada com algumas complicações. Eu vou falar nos próximos slides aqui duas principais complicações que essa bactéria pode deixar. Você teve uma infecção de garganta ou infecção de pele e tratou normalmente, tá? Tratei. Só que essa proteína M, depois que você matou a bactéria, essa proteína M pode ficar circulando ali e 3 semanas, 4 semanas depois, causar uma complicação, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é. Você já deve ter ouvido falar de febre reumática, síndrome nefrítica, né? Ou seja, ela pode atacar o coração e as articulações, né? A febre reumática, ou pode atacar os rins, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Causador de várias enfermidades, tá? Faringoamigdalite, faceite necrotizante. Faceite necrotizante é o quê? Quando eu tenho uma lesão aqui, né? Cortei um corte bem profundo, essa bactéria vai inflamar o quê? A minha fáscia muscular. Lembra que todo músculo ele é envolvido por uma fáscia? Então, ele vai começar a destruir aquela fáscia, vai necrosar a fáscia muscular, certo? Vou mostrar uma imagem para vocês ali, até bem grave isso, tá? Até bem grave isso. Impétigo, febre escarlatina, síndrome do choque tóxico também, tá? Assim como o áureos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa! Ele é produtor. Por que ele causa várias doenças diferentes? Mesma coisa do áureos, tá? Ele pode, não é tão grave quanto o áureos, mas ele pode produzir várias toxinas diferentes, várias enzimas diferentes, tá? Uma delas, a streptokinase, tá? Streptocinase, que o livro, às vezes, ele até chama de fibrinilosina. Então, vocês veem o nome aí, fibrinilosina, é a mesma coisa que streptokinase, tá? Streptocinase, tá bom? Ela produz uma enzima chamada desoxirribonuclease, que é o quê? Olha o nome dela, desoxirribonuclease, novamente. Ase, porque é uma enzima, tá? É uma enzima que degrada o nosso ácido desoxirribonucleico, DNA da célula. Então, da célula que ela está atacando, ela degrada o DNA. Ela vai lá no DNA, né? Tem uma enzima que vai lá no DNA e destrói. E, geralmente, toda aquela secreção purulenta, todo aquele pus que essa bactéria produz, geralmente é parte do material genético da célula que ela destruiu. Tá? Então, ela pega o material genético daquela célula que ela está atacando e bate no liquidificador ali, um pus dela. É aquele pulso que ela está produzindo, porque ela produz muito pulso, tá bom?
hialuronidase, tá? É a enzima que degrada ali o ácido hialurônico. Vamos ver principalmente isso aqui na síndrome do choque tóxico e na faceite necrosante, tá? Facite necrosante ou faceite necrotizante, tá? Hialuronidase, tá? E temos algumas exotoxinas, tá? Exotoxina, que é um gram positivo, tá? Exotoxina, gram positivo, pirogênicas, tá? Então, são algumas exotoxinas que relacionadas com a pirogênicas, que é aumentar a temperatura, né? Que a gente vê principalmente aqui na febre escarlatina. O indivíduo fica um período muito longo com febre, tá? Essa aqui, pessoal, é a faringoamigdalite, tá? Então, essa aqui é a amigdalite, tá? São as amígdalas, certo? Perceba que elas estão inflamadas, só que uma coisa, as amígdalas, elas podem estar inflamadas por essa bactéria ou por alguns vírus, tá? Vírus pode causar amigdalite? Pode causar amigdalite. Diferença marcante da amigdalite bacteriana para a amigdalite viral. Essas placas bacterianas aqui, tá? Essas placas bacterianas aqui. Porque essas placas, como o nome mesmo diz, placa bacteriana. É essa bactéria que produz, é o pus que ela produz. Lembra? Streptococcus é muito purulento? Então, são pus que essa bactéria produz. Se eu tiver uma amigdalite viral, geralmente não tem pus, tá? Geralmente não vai ter pus. A amígdala vai estar com sinais inflamatórios, vai estar inchada, vai estar hiperêmica. Hiperêmica é muito vermelho, tá? Aquele vermelho indica muita inflamação. Só que geralmente não vai ter pus, tá? Se eu tiver pus, aí isso depõe a favor de uma infecção bacteriana, tudo bem? Então isso aqui, pessoal, o que acontece? Isso aqui é uma coisa muito controversa. Primeira linha de tratamento da infecção da amigdalite por Streptococcus pyogenes, né? Como que eu vou ver isso? Pela clínica, né? O paciente vai relatar odinofagia. O que é odinofagia? É dor ao deglutir. Porque toda vez que deglute, tá batendo aqui, tá doendo, tá? Vai relatar dificuldade para deglutir, muita dor de garganta, febre. Eu vou olhar a amígdala do paciente, tá desse jeito aqui, tá? Tá desse jeitinho aqui, certo? Em tese, né, muito tempo atrás, a amoxicilina era o principal tratamento. Hoje em dia, por experiência própria, porque eu falo para vocês, gente, a amoxicilina tá dando conta mais não, tá? A amoxicilina, essa bactéria que ela tá ficando muito resistente à amoxicilina. Eu mesmo tive amigdalite pela primeira vez na vida esse ano, a amoxicilina não fez diferença não, tá? Não fez diferença, eu parti, a Gisele teve a amigdalite esse tempo atrás também, a amoxicilina também melhorou nada, tá? Amoxicilina é de 8 em 8 horas, tá? Cada 8 horas. No meu caso, eu parti para. Melhorou quando eu parti para azitromicina. Tá? Azitromicina. No meu caso, melhorou. Lembrando que não cometam um erro que muita gente comete, tá? A amoxicilina é 3 vezes ao dia, tá? De 8 em 8. A azitromicina é somente uma vez por dia. Não venha tomar azitromicina 3 vezes por dia, tá? 500 miligramas também. Você tomar 3 vezes no dia, você está tomando o triplo da dose, tá? Não façam isso. Tá? Azitromicina, 500 miligramas, uma vez por dia, durante 5 a 7 dias, tá? Geralmente é 7 dias, certo? No meu caso, melhorou, tá? No caso dela, não melhorou, a gente apelou e ela teve que ir para agulhada, tá? Outra opção terapêutica é a penicilina G-benzatina, que é a bezetacil, tá? Tive que aplicar ali bezetacil, certo? Aqui no Paraguai, como antibiótico é vendido sem prescrição, né? Então, qualquer coisinha, a pessoa tá com infecção de garganta aqui e tal, vai ali comprar amoxicilina. Cara, você vai olhar, a infecção dela não era bacteriana, era infecção viral. Então, ela tomou antibiótico meio que à toa. Tá? Então, e por isso que tem resistência a antibiótico. Por isso que tem resistência a antibiótico. Então, hoje em dia, a amoxicilina não tá resolvendo muito, não, viu? Penicilina dela resolveu, eu fiz a dose de 1,2 do 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão e 200 mil unidade universal.
dose única. É uma injeção só, de 1.200.000 unidades internacionais. Tá bom? Existe uma amoxicilina que pode resolver. O que acontece? Vamos entender aqui. Lembra que alguma dessas bactérias, do estáfilo, só que o estrépito também, ele pode ser produtor da beta-lactamase, aquela enzima que vai degradar o antibiótico? Pois bem, existe uma amoxicilina que ela vai vir com um escudo que protege ela dessa enzima. Por exemplo, a bactéria ela está armada com um revólver ali, né? Que é a beta-lactamase. Ela está armada com revólver. Eu vou mandar um antibiótico com colete à prova de bala. Vou mandar ela com proteção, tá? Isso é amoxicilina mais clavulanato. Quase que esqueci. Ácido clavulânico. Tá? Amoxicilina mais clavulanato, tá? Que é o ácido clavulânico. Que o nome comercial dele é Clavulin BD, tá? Esse sim pode ser eficaz. Por quê? Porque a bactéria vai jogar a beta-lactamase para destruir, só que ela tem o ácido clavulânico que protege. Aí vai ser eficaz, tá? Aí a amoxicilina vai conseguir ir lá e matar a bactéria, tá? Às vezes o paciente pode se recusar a usar isso aqui porque isso aqui fica um pouquinho mais caro, tá? A amoxicilina é R$ 15, R$ 20, isso aqui é 90, tá? Fica um pouquinho mais caro, tá? Mas com ácido clavulânico, aí sim pode ser que resolva, tá? O paciente tem febre, tá? Por que o paciente tem febre? É o seu corpo, seu sistema imunológico, aí querendo matar a bactéria, porque a bactéria ela não sobrevive a alta temperatura. Só que qual que é o problema? A bactéria morre em alta temperatura, mas você também, tá? Mas você também, certo? Então é por isso que o nosso sistema imunológico, vocês veem aí imunologia, que a febre é uma reação do nosso corpo aí frente a uma infecção, só que a gente corta a febre porque não ia dar muito certo não, tá? Então você dá antipirético justamente por isso. Tudo bem? Mais uma vez, relembrando a nossa vera anatomia aqui, tá? Nossa vera anatomia aqui. Isso aqui seria a nossa nasofaringe, orofaringe, e ali embaixo temos a laringofaringe, tá? Aqui na nasofaringe, isso aqui é um corte sagital, nós temos esse pequeno orifício aqui, ó, que vai fazer uma comunicação dessa cavidade nasal, tá? Da nasofaringe com quem? Lá com o ouvido médio, tá? Lá com o ouvido médio. Então vai fazer essa comunicação, certo? Se você tampar o nariz assim, ó, e assoprar, você vai ver uma pressãozinha aqui no ouvido, né? Porque o ar vai para lá também. Se você tampar, né? Você faz assim, o ar sai. Se você tampar, o ar vai para lá, tá? Então esse aqui é aquela famosa trompa de Eustáquio, tá? Falópia inútil. Trompa de Eustáquio, tá? Faz aquela comunicação ali da nasofaringe com o ouvido médio, tá? Por que eu meti a anatomia aqui do nada? Porque vocês sabem que o paciente, não, se ele tem inflamação da amígdala, se não for tratada, essa infecção pode progredir, cair nessa região e infectar o ouvido também da pessoa, tá? Então, geralmente, essa infecção de garganta, que demora muito para ser tratada, você vai falar com o paciente, a infecção começou com uma infecção de garganta e virou uma infecção de ouvido, tá? Chega uma hora que ele fala que a garganta tá doendo e o ouvido também. Nossa, o meu ouvido também tá doendo nessa região aqui. Por isso, tá? O oposto é válido também. O paciente que faz uma otite, que é infecção ali do ouvido, né? Inflamação do ouvido médio, isso pode progredir e virar uma infecção de garganta também, por essa comunicação aí, tá? Então, sempre que vocês forem conversar com o paciente, investiguem isso aí também, tá? Não se esqueçam disso, certo? Inflamação das amígdalas por Streptococcus pyogenes, tá? Tem a maior prevalência ali em criança, tá? De 2 a 13 anos, tá? Maior prevalência, tá? É claro, pode acontecer depois dos 13 anos de idade? Claro que pode, tá? Eu nunca tive, fui ter esse ano, com 25 anos de idade, tá? Então, pode acontecer depois dos 13? Pode acontecer, tá? É mais comum dos 2 aos 13. Só que pode acontecer depois dos 13, tá? Pode acontecer antes dos 2 anos de idade? Não, tá? Antes dos 2 anos de idade não acontece. Isso aqui não costuma cair em prova, tá? Mas
Porque não pode acontecer. Criança menor de 2 anos de idade, ela é imune à amigdalite por Streptococcus? Sim. Por quê? Um grupo de pediatras norte-americanos descobriu recentemente que qual é o mecanismo dessa bactéria? Lembra que o Streptococcus pyogenes tem fímbrias? Então, e uma das funções das fímbrias, além da ponte de conjugação para fazer contato sexual ali, a troca de material genético, a função dela é aderência. Então, ela se adere no epitélio e usa uma proteína da membrana da célula da faringe para entrar lá e causar essa infecção, tá? Crianças menores de 2 anos, as células da faringe dela não estão completamente formadas ainda. Então, as células da faringe da criança menor de 2 anos não tem essa proteína que a bactéria usa para fixar e entrar. Tá? Não tem. Certo? Então, a bactéria cai, eu posso pegar e jogar a bactéria ali em cima. A bactéria não vai conseguir grudar, ela vai cair. Tá? Vai causar outra doença. Vai causar outra doença. A amigdalite, não. Tá bom? Mas isso é só um detalhe meio aleatório. Olha a erisipela, tá? A amigdalite foi, tá? Mostrei até o tratamento para vocês aí. Olha a erisipela, ó. Percebam a diferença. Vocês estão vendo que essa região aqui subcutânea, né? Região subcutânea é bem inflamado, tá? Aquela outra bactéria que é mais comum em veterinária, né? Erisipelatrix russopati, pode causar? Pode, tá? Pode causar. Mas olha todo o pus aqui, certo? Então, esse pus vai ser mais característico do Streptococcus, tá? Isso geralmente costuma ser em membros inferiores, tá? Essas lesões na pele. Tudo bem? Olha o impétigo aqui do que seria por Streptococcus. Vocês estão vendo aqui que também pela coloração dá para ver que é bem purulento, tá vendo? Amarelo. Só que olha a diferença. O impétigo causado por Streptococcus, tá vendo que é seco? Parece umas crostras. Ele é, sei lá, parece uma casca. É uma casquinha isso aqui. Então, o impétigo lá do estáfilo, vocês viram que tinha umas bolinhas, né? Tinha umas bolhas, tá? Então, o impétigo do estrépito é crostoso, né? Tem crostas. O impétigo do estáfilo é bolhoso, contém bolhas. Vou procurar aqui, mas faz tempo. Aqui, ó. Tá vendo? Tem bolhas. É mais úmido, tem mais líquido. Olha, bolinha aqui, outra bolinha, outras bolinhas. Estão vendo? Então, o impétigo do estáfilo é bolhoso, o impétigo do estrépito é crostoso. Tem crostas. Tá bom? Que também vai estar mais relacionado com crianças, tá? Vai estar relacionado aí com crianças, essas lesões aqui. A faceite necrosante, como eu falei para vocês, né? Se tiver uma lesão e essa bactéria começar a produzir aquelas enzimas que degradam ali o que seria a face muscular, percebam aqui a necrose que acontece. Tá vendo que é um pouquinho grave? Por que é grave? Porque isso pode entrar na corrente sanguínea e causar sepsis, tá? Infecção generalizada. O paciente pode ter que amputar o membro, tá? Ele pode perder os músculos aqui. E olhem aqui, ó, vocês observando a lesão. Olha a coloração. Pus novamente. Tá vendo? Pus. Infecção por estrépito é bem purulenta. Tá bom? Bem purulenta. Ainda mais Streptococcus pyogenes, né? O nome já fala. Pyogenes. Produtor de pus. Certo? Então, isso aqui pode acontecer também. Tá? Complicações, pessoal. O que acontece? Entre 1 até 4 semanas após uma infecção, vamos supor, o paciente teve uma infecção cutânea, tá? Cutânea, ou seja, na pele. Qual infecção cutânea? Qualquer uma, né? Impétigo, erisipela, qualquer uma. Teve uma infecção ali cutânea. Entre 1 a 4 semanas, ele pode iniciar um processo de um complexo antígeno-anticorpo que vão parar lá no rim, lá no glomérulo, tá? Então, vai acabar atacando ali, lesionando, na verdade, o glomérulo. Nós chamamos essa doença de glomerulonefrite pós-streptocóxica. Ou seja, é uma inflamação no glomérulo após uma infecção streptocóxica, certo? Isso pode acontecer quando? É mais comum na infecção cutânea. Pode acontecer após uma infecção respiratória?
O livro até fala, poder até pode, mas é super raro. É mais comum após uma infecção cutânea, tá bom? Febre reumática, tá? Febre reumática é quando vai ter um ataque ali do coração, tá? Vai atacar o coração e as articulações, tá? Para falar febre reumática, tá? O paciente vai ter quadros repetitivos de febre, né? Dor articular, muita dor articular, vai se queixar de dor articular. Você vai conversar com o paciente. Um mês atrás, tá? 3 semanas atrás, ele teve uma infecção de via respiratória, tá? Amigdalite, principalmente, tá? Faringoamigdalite. Tá? Então, ele teve a faringoamigdalite, que é muito comum até em mulher, tá? É até mais comum em mulher, faringoamigdalite, 1 a 4 semanas após deixar como sequela aí febre reumática. Tudo bem? Então, são as duas complicações. Quais são as duas complicações do Streptococcus? Streptococcus pyogenes, tá? Que é muito relacionado com a proteína M. Glomerulonefrite pós-estreptocóxica e febre reumática. Tudo bem? Tranquilo? Foi um capítulo bem legal de estudar. Deixa eu parar a gravação aqui.